Então, outro ponto importante para a gente observar quando a gente vai fazer esse diagnóstico é a expressão da regeneração natural. O que é isso? É como quando a gente está falando de sintomas, mas a gente vai ver, e aí, esse paciente, ele está se alimentando bem, ele está forte, ele está com condições de se recuperar? Qual é a força que ele tem para se recuperar daqueles sintomas que ele está apresentando? Então, nesse caso, é que entra a expressão da regeneração natural, que nada mais é que justamente essa força, essa resiliência do ambiente em se recuperar sozinho. Se ele tem uma regeneração natural, né, uma expressão alta, quer dizer que ele está forte, às vezes só com um chazinho ele vai ficar bem, né, aquele paciente, mas às vezes ele não está com expressão nenhuma da regeneração natural, isso quer dizer que ele está muito fraco, então ele vai precisar de um remédio mais forte. Então, essa é a analogia para comparar a questão do médico com a restauração ecológica e esse diagnóstico das áreas, esse diagnóstico ambiental das áreas. Mas a expressão da regeneração natural, ela precisa ser vista em um contexto de paisagem. Quando a paisagem é favorável, essa regeneração natural pode ou não acontecer. E aí eu trago para vocês algumas coisas que influenciam na expressão da regeneração natural. Uma delas é a característica da degradação. Como é que aquela área foi degradada? Que tipo de degradação ela sofreu? Foi fogo? Foi pastagem intensiva? Foi desmatamento, né? Retirada de madeira? Entre outras. Foi uma monocultura por muitos anos, enfim. Qual foi a degradação que aquela área sofreu? Segundo, qual é o histórico de ocupação daquela área? Será que antes dela estar como ela está agora, ela era o que antes? Ela era usada para pasto? Ela era usada para monocultura? Ela era abandonada? Era uma área abandonada por muitos anos? O que ela era antes, né? Qual é o histórico? Ela costumava ter água, hoje não tem, isso também são coisas que influenciam. E outro ponto são as características do entorno da área. Aí aqui a gente também volta a falar de paisagem. Em que paisagem essa área está inserida? E como é que essa paisagem influencia na expressão da regeneração natural dessa área? Então, eu queria que vocês observassem essa imagem. Essa imagem, como vocês estão vendo, é uma área que estava sendo feito cultivo, você vê alguns lotezinhos assim, era usada para roça, né? Então, essa área, ela está de uma forma que ela não tem quase nada, né? Em alguns pontos você vê algumas arvorezinhas, mas na maior parte dela não tem muita coisa. Então, qual é o tipo de degradação? Aí a gente faz aquelas perguntas, qual é o tipo de degradação que essa área sofreu, qual o histórico, em que contexto ela está inserida. Aí eu queria só que vocês observassem que essa imagem dessa área é de 2005. Mas se a gente passar aqui, por exemplo, para esse outro ponto, já em 2011, a área está completamente diferente, mas é a mesma área. Por quê? E aqui em 2019, já recentemente, olha só como a área está hoje. Então, o que foi feito nessa área para ela ficar assim? Aí eu digo a vocês, absolutamente nada. Ela simplesmente deixou de ser usada. Ela foi abandonada e, a partir daí, a regeneração natural deu conta do recado. E é o que a gente tem para mostrar aqui, ó. Se vocês observarem, por que isso aconteceu nessa área? Que, aparentemente, estava num uso intensivo, enfim. Aí você vê o contexto da paisagem. Essa área aqui, ela fica no Crato, e como vocês podem ver, tem um fragmento enorme de floresta aqui ao lado, e aqui desse lado já é simplesmente a Floresta Nacional do Araripe. Então, é uma área que ela está próxima a fragmentos florestais, ela sofria a degradação dela era uma agricultura familiar, não era nada muito intensivo, e ela já tinha, como vocês podiam observar, ela já tinha algumas espécies aqui, algumas árvores, alguns regenerantes ocorrendo, né? Tudo isso auxiliou com que a expressão da regeneração natural desse conta de restaurar essa área. E aos pouquinhos, ó, os animais levando sementes, né? Tinha puleiros, né? Tinha árvores ali, tinha um banco de sementes, provavelmente também, que começou a se expressar a partir do momento que aquela área
foi abandonada, as sementes que já estavam ali no solo voltaram a brotar, e aí a floresta foi fazendo aquela sucessão ecológica sozinha e chegou a um estado que hoje a gente tem toda verdinha, cheia de espécies nativas, se recuperou sozinha. Então, para enfatizar, é importante a gente entender que a regeneração natural, ela depende de um contexto de paisagem específico, depende dos filtros ecológicos que estão ocorrendo ali naquela área, né? Que vão ter relação com os fatores de degradação que estão ocorrendo, como é que aquela área está sendo degradada, quem são os fatores de degradação que estão presentes ali, como eu falei já, do histórico de ocupação, e é também interessante a gente ver, além disso, a paisagem que ela está inserida, como a gente já viu aqui, né? Se tem fragmentos próximos, né? Se é uma área que tem um banco de sementes estabelecido, ou se, por causa do histórico de ocupação, ele já foi destruído, não existe mais um banco de sementes viável ali. E só também lembrando que o que ocorre aqui, vocês estão vendo que é uma área que ela está um pouco diferente da área realmente florestada há mais tempo. Então, ela está num processo de sucessão ainda, né? Pode ser que também precise de intervenções, a gente precisa ir a campo para entender, mas que existe uma expressão da regeneração natural aqui, existe, né? Por causa desse contexto todo de paisagem que eu mostrei para vocês. Então, só dando alguns exemplos aqui para vocês de expressão da regeneração natural, quando a gente vai fazer o diagnóstico ambiental de uma área, a gente tem que observar alguns fatores e ver como é que está essa expressão. Ela está alta, está média ou está baixa? Então, aqui a gente tem, por exemplo, todas essas imagens, né, são de áreas da Chapada do Araripe, da APA Chapada do Araripe. Nesse caso, é uma área em Porteiras, que é uma área uma área agrícola, como vocês estão vendo, né? Se não me engano, é plantio de macaxeira, mandioca, né? Aqui tem alguns pontos associados com urucum, mas é uma área que não tem expressão da regeneração natural alta, ela é muito baixa, ela tem um indivíduo aqui nativo, se não me engano, de pequi, tem algumas árvores ao longe, assim, mas ela não é uma área que apresenta muitos regenerantes nativos, começando a fazer aquele processo de sucessão ou um estágio de sucessão mais avançado, não. É uma área, inclusive, com muito solo exposto, né? Então, para restaurar essa área, a gente tem que usar um tipo de remédio. Já para uma outra área, como essa aqui, ó, que a gente já observa uma regeneração natural com expressão mediana, porque a gente observa aqui, ó, vários arbustozinhos, várias regenerantes aqui nascendo. Essa é uma área com características de cerrado, no município do Crato também. Mas você observa que a regeneração natural ela está se expressando aqui, ou seja, estão chegando sementes, o banco de sementes está se ativando, mas o porquê também, ó, se você olhar o contexto de paisagem aqui atrás, ó, isso aqui é um fragmento florestal conservado, e é daqui que está vindo todas essas sementes que estão recuperando essa área aqui. Então, isso é mais uma coisa para a gente observar. E uma área de alta expressão da regeneração natural, a gente vê até alguns estratos se formando já, né? Um estrato mais baixo, um estrato médio. A gente vê alguns regenerantes, né? Vê uma certa diversidade também. Então, aqui, ó, a regeneração natural está muito boa, quer dizer que esse paciente aqui, essa área está bem forte para se recuperar somente com um chazinho. Então, esse diagnóstico é muito importante para a gente poder enxergar quais são as próximas etapas que a gente vai precisar fazer aqui nas áreas, né, para a restauração ecológica. E aqui esse gráfico ilustra justamente isso que eu estava falando. Quando a gente tem uma área com alto potencial de regeneração natural, com alta expressão dessa regeneração natural, quer dizer que ela é uma área que está forte, que está com um alto potencial de se recuperar sozinha, né? Que é o que a gente chama de potencial de autorrecuperação local. Então, nesse gráfico, quanto mais vierem para o lado esquerdo, isso representa que essa área ela tem mais força, né, mais potencial de se recuperar sozinha. Quanto mais para o lado direito aqui, isso quer dizer que a área está quase sem condição nenhuma de se recuperar sozinha. E aqui a gente está falando justamente do remédio, que é as intervenções.
quanto mais para aqui para baixo, as intervenções serão de intensidade menor, ou seja, o chazinho. A gente não precisa fazer muita coisa para aquela área se recuperar, porque ela vai se recuperar sozinha. Então, aqui a gente vai falar, quando a gente fala de intensidade de intervenção de restauração, a gente está falando de qual é a força daquele remédio que a gente vai dar, né? Então, traduzindo isso para restauração ecológica, a gente está falando de tempo de atividade na área, né? Tempo dessa intervenção, de quantidade de funcionários, né? De pessoas trabalhando para recuperar aquela área, quantidade de insumos utilizados. Então, se a área ela tem um alto potencial de recuperação, de autorrecuperação, não precisa a gente gastar muito tempo, energia, pessoas e insumos nessa área. Então, a gente pode fazer o que a gente chama de restauração passiva, né? Passiva já está dizendo não tem muito gasto de energia. Às vezes é só isolar a área, impedir que alguns outros fatores de degradação cheguem nela, né? A partir desse isolamento, que pode ser um cercamento, enfim, isolar essa área para que ela se recupere sozinha, né? Já quando a gente tem aqui no meio, ó, o potencial de autorrecuperação ele é mediano, como aquela outra foto que eu mostrei, a gente vai precisar gastar um pouquinho mais de energia, né, de pessoas e tal, mas ainda assim de uma forma um pouco mais moderada, como que é o que a gente chama de condução da regeneração natural. E aí isso pode ser, por exemplo, pelo favorecimento de regenerantes. Às vezes você está lá na área e tem regenerantes que estão ali começando a se expressar ali, né, algumas plântulas nascendo, só que elas estão sufocadas por capim, então fazer um coroamento deles já vai ajudar aquela regeneração a se expressar mais, ou fazendo uma adubação, porque o solo não está tão favorável, fazendo um controle de formigas que estão atacando aqueles regenerantes mais novinhos ali, naquelas plantinhas que estão nascendo mais novas e não estão deixando aquela área se desenvolver como deveria. Então, a gente dá uma forcinha para essa área se regenerar sozinha. Aqui outro exemplo é fazer um enriquecimento, que às vezes a área está se regenerando sozinha, né? Tem alguns regenerantes, mas ela não tem muita diversidade, ela tem poucas espécies. E aí a gente pode fazer um enriquecimento, que é plantar outras espécies para aumentar aquela diversidade, ou um adensamento, que às vezes é uma área que ela está também se regenerando, mas ela tem poucas espécies, ou ela tem uma quantidade ok de espécies, mas ela tem alguns buracos ali, né? Tem algumas áreas que não estão cobertas, e aí a gente planta espécies de crescimento mais rápido, de recobrimento mais rápido, né? Para tapar esses buracos e ajudar com que essa regeneração aconteça. E, por fim, quando a gente não tem quase nada o potencial aqui está mínimo, né? De autorrecuperação, quer dizer que aquela área está muito fraquinha, assim, não está conseguindo se recuperar sozinha, a gente faz ações com maior intensidade, né, de intervenções de restauração, que são as ações, por exemplo, de plantio de mudas, né, plantio em área total, isso aí isso gasta muito insumo, muitos dias de trabalho, né, ainda tem muita manutenção, de estar lá irrigando, ou adubando, ou fazendo coroamento das mudas, enfim. Ou seja, é uma atividade que vai ter uma intensidade alta, né, de energia mesmo, de pessoas e de dinheiro e de tempo, enquanto que a gente tem, ou a gente também pode fazer, por exemplo, semeadura direta, que também é uma intervenção em área total, que vai ter um custo menor do que plantio de mudas, mas ainda assim é uma área que vai precisar de manutenção, né, de monitoramento longo, o planejamento, a preparação do solo, então tudo isso vai exigir um esforço, e ainda outras atividades como transposição do topsoil, que também vai exigir uma demanda maior, né, de pessoas, de insumos que a gente precisa, de logística. Então, entre outras atividades também que podem ser feitas quando a área está bem mais fraquinha, né, uma recuperação daquele solo, que pode ser algo que vai demandar muito também de insumos, enfim. Então, eu queria que vocês entendessem isso primeiro, né, para a gente entender como é que a gente escolhe o método, baseado também, entre outras coisas do diagnóstico, no potencial de autorrecuperação da área. Desse jeito, a gente vai escolher métodos mais passivos para áreas que têm um alto potencial de autorrecuperação, né?
ou seja, que estão mais fortes, né, áreas mais fortes, e intervenções de alta intensidade para áreas que vão ter um menor potencial de autorrecuperação. Então, trazendo aqui lá para aquelas áreas mais fortes, o principal método que a gente usa é a regeneração natural assistida, porque se a área ela já está com um potencial de autorrecuperação bom, uma alta expressão da regeneração natural, a gente pode só ajudar um pouquinho, né, assim, fazer coisas com menor esforço, para que aquela área ela volte sozinha, né, explorar esse potencial de regeneração natural dela. E aí a gente tem um exemplo, que é, por exemplo, o cercamento dessas áreas, né? Quando a gente isola ela de fatores externos, elas podem se recuperar sozinhas. Esse é um exemplo de área também no Crato, uma área que tem pastagem, né, de bodes ao redor, então cercamento para poder isolar essa área desses bodes para que eles não comam as pequenas ervas ali, desculpa, as plântulas que estão crescendo, né, de regeneração, é um ponto, é uma forma de a gente fazer uma regeneração natural assistida. Outra forma da gente isolar uma área é fazer um acero, que muitos de vocês devem conhecer, mas ele não vai isolar de pessoas ou de animais, ele vai isolar do fogo, né? Então, em áreas que tem muita incidência de fogo, mas que tem uma regeneração natural boa, o que a gente faz? A gente tira o fogo, né? Faz um acero para que aquela área fique protegida do fogo e consiga continuar lá seu processo de regeneração. Por fim, também, a gente vai ter outros processos de regeneração natural assistida que vão exigir um pouquinho mais de esforço, né, que são a condição da regeneração natural, onde a gente vai fazer, além do isolamento da área que eu mostrei antes, o coroamento de regenerantes, né, o favorecimento desses regenerantes, como a gente tem no exemplo dessa imagem aqui. A gente tem um regenerante aqui que foi coroado, né? Tinha um mato aqui muito forte ao redor dele, ó, que não estava deixando ele crescer, e aí, ó, a intervenção que foi feita foi limpar. Isso já vai dar uma força maior, né, para aquela área se recuperar sozinha. Outro exemplo de ação é o controle de espécies invasoras, que aqui também entra no coroamento, mas a gente pode fazer um controle em área total, sair tirando todo o capim invasor que às vezes tem, ou algumas arbóreas invasoras, alguns arbustos também. Outro tipo de forma de fazer condução da regeneração natural é fazendo controle de formigas, ou a adubação dos regenerantes, como eu falei antes, às vezes o solo que precisa de uma forcinha também. Bem, então, eu queria deixar para vocês alguns fatores que influenciam nessa escolha dos métodos, além de tudo isso que a gente veio falando agora. O primeiro deles é qual o recurso que se tem disponível. Então, quando a gente tem uma área para restaurar, a gente precisa ter em mente quanto a gente tem disponível para restaurar. Será que a gente tem o suficiente para fazer uma intervenção mais intensa, como um plantio de mudas, ou como uma semeadura, ou será que a gente não tem recurso para isso? Será que a gente precisa fazer uma coisa com menos intensidade? Uma condição da regeneração natural, talvez? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que ponderar. Será que a área será que essa metodologia cabe para a área que foi escolhida? Ou será que eu ainda posso escolher a área, né? Baseado no recurso que eu tenho? Ou se tem contrapartidas, às vezes o proprietário pode ter mão de obra disponível, um maquinário que você possa utilizar, isso aí já reduz um pouco os custos, né, dos recursos. Então, a primeira pergunta é qual o recurso disponível? A segunda é qual o objetivo da restauração? Quando a gente vai restaurar uma área, a gente precisa entender o que aquela área vai servir para quê, né, em seguida. É uma área de nascente, a gente quer recuperar ela, né, para poder recuperar aquela função ecossistêmica que ela tinha de provisão de água, ou será que ela é uma área que eu quero recuperar para ter um retorno econômico? Eu preciso plantar algumas espécies de uso econômico, que eu vou poder fazer um aproveitamento, ou fazer um sistema agroflorestal, ou será que ela é uma área que eu quero restaurar para conter a erosão, ou uma área que eu quero restaurar para que o habitat fique mais rico para poder abrigar espécies ameaçadas que eu tenho aqui na minha região. Enfim, são infinitas as possibilidades de objetivo e da restauração, mas isso também precisa se ter em mente quando a gente vai escolher o método. Outra pergunta é quais as condições ambientais encontradas, que foi tudo aquilo que eu falei que a gente vai ver no diagnóstico. Será que é uma área, primeiro, qual é a vegetação dessa área?
a vegetação típica dessa área? É uma área de caatinga, é uma área de cerrado, é uma área de carrasco, é uma área de mata úmida? E como é que essa área está sendo usada? Ela está sendo usada para agricultura, ela está sendo usada para pasto, ela estava abandonada, como é que é? Então, a partir disso também vai guiar a nossa escolha. E a última pergunta é qual a capacidade instalada da região? Por quê? Porque quando a gente escolhe uma técnica, a gente vai precisar de insumos, vai precisar de pessoas para trabalhar, vai precisar de equipamentos. E aí, será que a região que eu estou trabalhando, ela tem, por exemplo, coletores de semente para fornecer semente para mim, ou viveristas que vão fornecer as mudas que eu vou precisar, ou fornecedores de outros tipos de insumo, como cerca, como adubo, ou será que eu vou ter que trazer isso de outro lugar, porque na região que eu estou trabalhando não tem? Então, isso também vai influenciar na sua logística, em tudo. E também a própria demanda que você está gerando, né, a partir daquilo, pode também estimular a formação de uma cadeia produtiva da restauração, que é o que a gente também está tentando com esse projeto de recuperação de áreas degradadas da Chapada do Araripe. Estimular essa cadeia produtiva, ver quem é que já está atuando, né? Esse curso, uma das finalidades desse curso é essa, capacitar mais pessoas para atuar nessa cadeia produtiva, né? Quem é que tem interesse em trabalhar com restauração, quem é que tem interesse em fornecer muda, em fornecer semente. Então, tudo isso também são coisas a se pensar quando a gente está planejando, né, quais são os métodos que a gente vai usar na restauração ecológica. Bem, então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Nas próximas aulas, vocês vão ver mais alguns detalhes sobre outros métodos de restauração ecológica. Esse aí é o meu contato também aqui. Também fiquem à vontade para tirar dúvidas, né, entrar em contato. E nos vemos na sessão de debate semanal. Agradeço a todos pela atenção e até lá.